Eu começo agora com vocês, né, as nossas aulas virtuais. Eu sou o professor Emílio Siqueira, sou professor de anatomia, né, da Universidade de Vassouras e da Faculdade de Miguel Pereira. A nossa disciplina, nossas aulas agora, né, são aulas da disciplina Anatomia Sistêmica Aplicada 1, do primeiro período do curso de Medicina. A gente vai continuando, né, o nosso cronograma, né? A nossa última aula foi sobre braço, né, sobre a anatomia do braço. Então a gente está no módulo de aparelho locomotor, né? Então a gente falou com vocês sobre a anatomia do braço na nossa última aula. Agora a nossa próxima semana, a nossa semana agora é sobre a aula de antebraço, né? Eu dividi essa aula de antebraço em 3 aulas. A primeira aula, que é essa primeira aula agora, eu vou falar sobre o compartimento anterior do antebraço. Na próxima aula, a gente fala do compartimento posterior do antebraço. E eu finalizo com vocês, nessa semana de antebraço, falando sobre alguns aspectos clínicos, né, da anatomia do antebraço. O nosso antebraço, como está sinalizado aqui nesse quadrado vermelho, o nosso antebraço é o segmento do nosso corpo, né, o segmento do nosso membro superior distal ao braço. Ele está localizado, né, o nosso antebraço, ele está localizado entre o braço e o punho e a mão. Então é esse segmento localizado entre, né, o antebraço é o segmento localizado entre o braço e a mão. Nosso antebraço, que eu separei aqui, né, eu tirei, apaguei a imagem, né, só deixei o antebraço. O nosso antebraço, ele é composto por 2 ossos, né? O nosso antebraço, ele tem 2 estruturas ósseas, 2 ossos que te dão sustentação. E esses ossos também servem para fixação e para inserção de diversos músculos, né, para fixação proximal e para fixação de distal, dos diversos músculos que a gente vai estudar nessa aula agora. Então, ampliando aqui, né, eu consigo visualizar o osso mais lateralmente, né, que nós temos, o osso mais lateralmente, que é o rádio, né, e o osso mais medialmente, que é a ulna. Então, o nosso antebraço, o antebraço ele apresenta 2 ossos. O osso mais lateral, que é o rádio, e o osso mais medial, que é a ulna. Isso é importante até na anatomia palpatória, porque muitas vezes, quando a gente vai palpar, né, a cabeça do rádio ela é proximal. A cabeça da ulna, né, que é facilmente palpável, a cabeça da ulna, né, essa parte distal e medial do nosso antebraço, né? Então a cabeça da ulna, como a gente já palpou, né? Então a cabeça da ulna é uma estrutura distal do nosso antebraço. E a cabeça do rádio é um acidente anatômico, é um acidente ósseo proximal no nosso antebraço. 2 movimentos, né, ocorrem em relação ao rádio e à ulna. É só importante a gente lembrar, né, que o nosso antebraço ele também realiza flexão, né? Então, como a gente já estudou os músculos do braço, né, os músculos do braço, eles realizam flexão, os músculos do compartimento anterior do braço, na sua grande maioria, né, realizam a flexão do antebraço. Tá? E o músculo do compartimento posterior, o principal músculo ali do compartimento posterior do braço, né, que é o tríceps braquial, realiza a extensão do antebraço. Porém, o antebraço tem um outro movimento, tá? Que é a supinação, que é quando a gente coloca a palma, né, para cima, né, a palma anteriormente ou superiormente, é o que a gente visualiza realmente na posição anatômica, né? Esse movimento que a gente retorna a palma, né? Que a gente volta com a palma voltada, né? Que a gente direciona a palma para a região superior ou principalmente para a região anterior, o nome desse movimento é supinação, né? A gente sempre fala para lembrar, né, de súplica, né? Então essa palma voltada anteriormente, né, ou superiormente, o nome desse movimento é supinação. Quando a gente olha na supinação, o rádio e a ulna estão paralelos, né? Quando a gente faz o outro movimento, que é quando a gente volta a palma inferiormente, né? Quando a gente volta a palma inferiormente, percebe que o rádio cruza sobre a ulna, né? Então o rádio cruza sobre a ulna. Então esse movimento, onde o rádio cruza sobre a ulna, a gente chama de pronação. Então só lembrando, né? A supinação, né? Como é o movimento de súplica, né? É quando a palma se volta, né, superiormente
E a pronação é quando a palma está direcionada, né, inferiormente, né, ou posteriormente, principalmente aqui nesse movimento, a palma está voltada inferiormente. Então, supinação e pronação são movimentos realizados no antebraço, né? São movimentos relacionados com essa articulação aqui, que a gente chama de articulação radioulnar, que é a articulação entre o rádio e a ulna. Lembrar também que esses músculos que nós iremos estudar agora do antebraço, esses músculos vão ter efeitos também em movimentos da mão, que a gente vai falar detalhadamente, né, de cada movimento desse da mão, relacionados aqui a esses músculos do antebraço. Nessa imagem aqui, a gente consegue ter uma ideia, né, dessa musculatura, dos diversos músculos localizados no antebraço. Como eu falei com vocês, a gente já estudou os músculos do braço. Agora, nessa semana, a gente vai dar atenção agora a esses músculos aqui do antebraço. E os músculos do antebraço, eles, para tornar mais fácil, né, e para a gente organizar o estudo, esses músculos do antebraço, a gente pode dividi-los em dois compartimentos, que é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu posso pegar o antebraço, né, seccionar o antebraço aqui, eu distorci um pouco a imagem para a gente poder seccionar esse antebraço. Quando eu secciono esse antebraço, e aí eu vou colocar outra imagem agora, ó, eu percebo, né, que no antebraço nós temos dois compartimentos. Nós temos um compartimento que nós chamamos de compartimento flexor pronador, então nós temos um compartimento que é chamado de compartimento flexor pronador, tá? Que é esse compartimento que está sinalizado aqui de azul. E se vocês observarem, esse compartimento sinalizado de azul, ele está localizado anteriormente, tá? Anteriormente ao rádio, anteriormente à ulna e anteriormente a uma membrana que une o rádio e a ulna, que a gente chama de membrana interóssea, tá? Unindo os dois ossos, por isso membrana interóssea. Então, esse compartimento aqui de azul é o compartimento onde estarão localizados ou estão localizados os músculos flexores pronadores. E o compartimento, né, esse compartimento que está localizado posteriormente aos ossos, posteriormente à ulna, posteriormente também essa membrana interóssea e posteriormente ao rádio, esse compartimento aqui é o compartimento extensor supinador, esse amarelo, tá? Esse laranja aqui, ó, é o compartimento extensor supinador, que como ele está localizado posteriormente aos ossos e à membrana interóssea, nós também chamamos esse compartimento de compartimento posterior. Então, na realidade, a gente divide o antebraço de uma forma mais organizada, né? Para a gente estar conseguindo estudar, nós dividimos o antebraço em compartimento anterior e compartimento posterior. Então, nós iremos estudar agora, como eu falei, essa primeira aula agora, né? Essa primeira aula dessa semana, né? Dessa semana de antebraço. Essa primeira aula é sobre o compartimento anterior, então a gente vai estudar os músculos, todos os músculos desse compartimento anterior, que nós podemos chamar esse compartimento anterior também de compartimento flexor pronador. Por que a gente chama esse compartimento anterior de flexor pronador? Porque na realidade, esses músculos do compartimento anterior, eles realizam flexão e pronação. Então é isso que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar esse compartimento, que é o compartimento flexor pronador, que está localizado anteriormente ao rádio, anteriormente à ulna e à membrana interóssea. Como eu falei, né? Agora a gente vai falar apenas para vocês do compartimento anterior, esse compartimento aqui azul, ó. E nesse compartimento anterior, nós iremos estudar agora os músculos presentes nesse compartimento, que são os músculos que realizam a flexão e a pronação. Esse compartimento anterior, para ficar mais didático, né, para ficar mais fácil o entendimento, a gente divide esse compartimento anterior em 3 camadas. Nós dividimos os músculos que estão mais superficialmente, né, então localizados na camada superficial, e aí nós temos 4 músculos localizados nessa camada superficial, que a gente vai estudá-los detalhadamente. Esses 4 músculos são pronador redondo, músculo flexor radial do carpo, músculo palmar longo e o músculo flexor ulnar do carpo. Esses músculos são os músculos localizados na camada superficial do compartimento anterior do antebraço. Então, quais são os músculos da camada superficial do compartimento anterior
do antebraço, pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Além da camada superficial, nós temos uma camada intermediária, alguns autores chamam de camada intermédia, né? Ou camada intermediária. Nessa camada intermediária nós encontramos apenas um músculo, que é o flexor, o músculo flexor superficial dos dedos. Então, na camada intermediária, nós vamos estudar agora o músculo que é o flexor superficial dos dedos. E, logicamente, se tem camada superficial, se tem camada intermediária, tem a camada profunda. E na camada profunda, nós iremos estudar 3 músculos. O músculo flexor profundo dos dedos, o músculo flexor longo do polegar e o músculo pronador quadrado. Então, a gente divide, né, o antebraço nessas 3 camadas, camada superficial, camada intermediária e camada profunda. Lembrando que essas 3 camadas são camadas do compartimento anterior do antebraço. E a gente vai estudar detalhadamente agora cada um desses músculos. Então, vamos começar, né? O compartimento anterior, a camada superficial, né? Como a gente vai estudar detalhadamente cada um desses músculos. Esses músculos aqui estão localizados na camada superficial, que nós iremos estudá-los, tá? Pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e o flexor ulnar do carpo. Então a gente vai estudá-los detalhadamente. Ó, pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Essa é a camada superficial. Aqui nós temos a camada intermediária, que só tem um músculo, que é o flexor superficial dos dedos. E no final nós temos a camada profunda, que nós temos aqui na camada profunda o flexor profundo dos dedos, tá? O flexor profundo dos dedos, o flexor que está cortado aqui longo do polegar e finalmente o pronador quadrado. Então são esses 3 músculos da camada profunda que a gente vai estudá-los detalhadamente agora. Existe uma estrutura que segura esses músculos, né, principalmente na transição ali, que na realidade segura os tendões, né, nessa transição do antebraço para a mão, né, no punho ali, que é chamado de retináculo dos músculos flexores. Esse retináculo dos músculos flexores nada mais é do que um espessamento da fáscia. O que é a fáscia? A fáscia é aquele tecido conjuntivo que envolve, né, o nosso antebraço, que envolve os nossos músculos do antebraço. Então, ocorre um espessamento dessa fáscia do antebraço, aqui na transição do antebraço para o punho, né, em cima do punho, na transição do antebraço para a mão, que nós chamamos de retináculo dos músculos flexores. Na realidade, esse termo retináculo dos flexores, ele não consta na nómina anatômica, né? É curioso, porque o retináculo dos extensores consta, mas o retináculo, que a gente vai falar depois, mas o retináculo dos músculos flexores não consta na nómina anatômica. Alguns autores chamam esse espessamento de fáscia, né, de ligamento carpal transverso, mas também não está incorreto chamá-lo, né, de retináculo dos músculos flexores ou ligamento carpal transverso. Vamos estudar agora, então, esses músculos detalhadamente. Vamos estudar esses músculos detalhadamente. O primeiro músculo da camada superficial que a gente vai estudar, né, é o músculo pronador redondo. Esse é o primeiro músculo da camada superficial. E é importante o entendimento, né, que esses músculos, né, esses músculos da camada, esses músculos do compartimento anterior, grande parte desses músculos, eles têm a sua origem aqui, ó. Né, nesse acidente ósseo que a gente estudou na prática com vocês, né, que é o epicôndilo medial do húmero. Grande parte desses músculos se originam nesse epicôndilo medial aqui e nessa crista, né, que é chamada de crista supracondilar medial. Né? Então, grande parte desses músculos se originam, né, nesse epicôndilo medial do húmero. Por isso que a gente fala, né, que esse epicôndilo medial do húmero é a origem desses músculos flexores pronadores do antebraço. Então aqui a gente percebe que esses músculos têm a sua origem aqui próximo e nesse, né, epicôndilo medial do húmero. O primeiro músculo é o pronador redondo, é esse músculo aqui, ó, o pronador redondo. O músculo pronador redondo, como seu nome diz, né, ele realiza a pronação, né? Então o pronador redondo realiza a pronação do antebraço, né, que é quando a gente volta a palma inferiormente, como a gente mostrou, né? Então o músculo pronador redondo é um músculo que está relacionado com a pronação do antebraço. Todos, ou melhor, quase todos, na realidade, quase todos os músculos do antebraço,
eles são inervados pelo nervo mediano. Tá? Quase todos os músculos do antebraço eles são inervados pelo nervo mediano, exceto o músculo e meio, que é inervado pelo ulnar. Vocês vão entender por que daqui a pouco o músculo e meio. Mas quase todos os músculos do antebraço, quase todos os músculos do compartimento anterior do antebraço são inervados pelo nervo mediano, exceto o músculo e meio, que vocês vão entender depois, porque tem um músculo e tem metade de um outro músculo que é inervado pelo nervo ulnar. Então, na sequência aqui, nós temos o músculo pronador redondo, como eu falei, que realiza pronação do antebraço e tem como inervação o nervo mediano. É só importante lembrar que esse músculo pronador redondo aqui, ó, ele é o limite, também ele é o limite medial da fossa do cotovelo. Na sequência, nós temos o músculo flexor radial do carpo. O músculo flexor radial do carpo também tem a sua origem próxima aqui nesse epicôndilo medial. E esse músculo flexor radial do carpo, por isso o termo radial, né? Esse músculo flexor radial do carpo, ele tem a sua direção em sentido mais lateral. O carpo, o rádio não é lateral, então o flexor radial do carpo, ele vai em direção ao carpo em sentido mais lateral. Então esse músculo flexor radial do carpo, como o nome diz, tá? Ele tem como ação flexão da mão. Então, o flexor radial do carpo faz flexão da mão. E também, né, como ele se insere, né, mais lateralmente, além da flexão da mão, ele também realiza abdução da mão. Então, o flexor radial do carpo, além da flexão da mão, ele também realiza a abdução da mão. Esse músculo flexor radial do carpo, ele também é inervado pelo nervo mediano. Então, esse músculo flexor radial do carpo também é inervado pelo nervo mediano. Na sequência nós temos um músculo muito pequeno, que é esse músculo aqui, ó, palmar longo. Na realidade, o palmar longo é um músculo que tem um ventre, né, um corpo, um ventre muito pequeno. Tá? E algumas pessoas nem têm palmar longo, né? Existe uma estatística aí que 14% das pessoas não possuem um palmar longo em um dos lados, ou do lado direito ou do lado esquerdo. É mais comum até a ausência do palmar longo do lado esquerdo. Lógico, existem muitos trabalhos na literatura aí que justamente tentam entender porque tem grupos de pessoas que não têm um palmar longo. Como eu falei, é um músculo muito pequeno, de um ventre muito pequeno. A sua ausência, né, quando as pessoas não têm, não faz realmente uma diferença, né, não acarreta nenhuma deficiência motora. Tá? Alguns autores acreditam que esse músculo seja um músculo que tem a tendência de sumir, né, com o período evolutivo. Outras pessoas acreditam que possa ter relação com movimentos mais precisos da mão e tudo mais. Assim, na realidade, é um músculo pequeno, né, que tem um tendão longo. Muitas vezes, alguns alunos até confundem esse tendão do palmar longo com um nervo, mas não é, logicamente, né? A gente consegue definir realmente esse tendão do palmar longo. Existe uma confusão, né? Como o nervo mediano, né, está próximo a esse tendão, alguns alunos podem fazer essa confusão, mas é sempre importante observar, o tendão é uma estrutura mais achatada, né, diferentemente do nervo. E esse músculo palmar longo, como eu falei, ele não tem uma função motora importante. Na realidade, o que ele realiza quando ele contrai, né, ele tensiona essa aponeurose aqui, ó, que a gente chama de aponeurose palmar. Então, a aponeurose que a gente tem na nossa palma, né, quando ele puxa, ele tensiona essa aponeurose, apenas para evitar com que essa que essa pele da palma, né, se enrugue. Né? Então, a grande função do palmar longo é tensionar essa aponeurose palmar. Lógico, ele vai acabar fazendo a flexão da mão, mas como ele tem um ventre pequeno, ele não tem tanta força para realizar essa flexão da mão. A sua grande função, então, é tensionar a aponeurose, tensionar essa aponeurose, que é a aponeurose palmar. Ele também é inervado pelo nervo mediano. Tá? Na sequência, depois do palmar longo, nós temos o flexor ulnar do carpo. O flexor ulnar do carpo, também como todos os outros, tem essa origem próxima aqui, o epicôndilo medial, né? O flexor ulnar do carpo, né, é o mais medial desses músculos do compartimento superficial, melhor, do compartimento anterior da camada superficial. O flexor ulnar do carpo, ele vai em direção ao carpo, né, ao punho, e como ele é ulnar, ele vai em sentido mais medial. Ele vai em sentido mais medial. Por isso, ele se fixa mais nessa região medial do carpo. O flexor ulnar do carpo, ele realiza flexão.
né? Como que ele se fixa no carpo, né? Ele realiza a flexão da mão, porém, como ele se fixa mais medialmente, além da flexão da mão, ele realiza também adução da mão. Então, ele realiza flexão e adução da mão, o flexor unar do carpo. E como ele está localizado mais medialmente, tá? Eu falei que nem todos os músculos eram inervados pelo nervo mediano. O flexor ulnar do carpo, ele é inervado, como o nome está dizendo, ele é inervado pelo nervo ulnar. Então, o flexor ulnar do carpo, ele é inervado pelo nervo ulnar. Só uma curiosidade, gente. O flexor ulnar do carpo, como ele faz adução, e o flexor radial do carpo, como realiza abdução, se os dois agirem conjuntamente, né, um não vai conseguir puxar para lá e o outro também não vai conseguir puxar para cá. Então, o único movimento que os dois fazem em conjunto é a flexão. Então, se o flexor radial do carpo atuar junto com o flexor ulnar do carpo, eles dois juntos vão realizar flexão da mão. Não vão realizar nem abdução nem adução, porque vai estar puxando um para um lado e o outro para o outro. Então, o movimento conjunto do flexor radial do carpo com o flexor ulnar do carpo é a flexão da mão. Então, percebe que esses 4 músculos que a gente falou agora para vocês são os músculos da camada superficial do antebraço. Então, os 4 músculos da camada superficial: pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Daqui apenas o flexor ulnar do carpo é inervado pelo nervo ulnar. Todos os outros são inervados pelo nervo mediano. Na sequência, nós temos a camada intermediária. Na camada intermediária, nós só temos um músculo, que é o flexor superficial dos dedos. Então, na camada intermediária, se originando aqui próximo ao epicôndilo medial, ó, próximo ao epicôndilo medial, né, tem a sua origem no epicôndilo medial, em acidentes ósseos próximos ao epicôndilo medial, né? Como eu falei, a gente não vai ficar cobrando essa questão de origem, inserção, né? Então, assim, é só essa origem próxima aqui nesse epicôndilo medial do húmero. Então, esse flexor superficial dos dedos, ele tem a sua origem, ele se fixa aqui, tem sua origem, sua fixação proximal no epicôndilo medial do húmero. O flexor superficial dos dedos, ele se fixa nas falanges médias, né? Ele se fixa nas falanges médias dos 4 dedos mediais. Então, ele se fixa nas falanges médias dos 4 dedos mediais, tá? Então, ele se fixa no 2º dedo, no 3º dedo, no 4º dedo e no 5º dedo. Por isso, o flexor superficial dos dedos, como ele se fixa nas falanges médias, ele realiza flexão das falanges médias dos dedos, né? Dos 4 dedos mediais, do 2º, 3º, 4º e 5º dedo, né? Então, ele realiza flexão das falanges médias dos 4 dedos mediais, né? 2º dedo, 3º dedo, 4º dedo e 5º dedo. Né? Só lembrando que esse flexor superficial dos dedos, ele é inervado, o flexor superficial dos dedos, ele é inervado também pelo nervo mediano. Ele realiza flexão das falanges médias, tá? Dos 4 dedos mediais da mão, tá? Então, os 4 dedos mediais da mão, ele realiza flexão das falanges médias, tá? E ele é inervado pelo nervo mediano. Ele é inervado pelo nervo mediano. Esse é o único da camada intermediária, que é o flexor superficial dos dedos. Flexor superficial dos dedos. Na sequência, né, eu vou identificar essas estruturas para vocês, uma outra imagem aqui, que é de um outro livro, né, que facilmente a gente consegue visualizar essas estruturas. Ó, a gente já estudou a camada superficial e a camada intermediária. Então, aqui nós temos o pronador redondo da camada superficial, aqui nós temos o flexor radial do carpo da camada superficial, aqui nós temos o palmar longo, que é aquele músculo que tem um tendão longo, né, e um ventre pequeno, que pode estar ausente em algumas pessoas, e aqui nós temos o flexor ulnar do carpo, os 4 músculos da camada superficial do compartimento anterior. Aqui nós temos o da camada intermediária, que, como eu falei com vocês, se fixa na falange média dos 4 dedos mediais e, logicamente, realiza a flexão dessa falange média, né, dos 4 dedos mediais, do 2º dedo, 3º, 4º e 5º dedo. Finalizando aqui, a gente comenta com vocês a camada profunda. A camada profunda, né, como eu falei, ela é formada por 3
músculos. Então, nós temos o flexor profundo dos dedos, que é esse músculo aqui, ó, o flexor profundo dos dedos. Esse flexor profundo dos dedos tem a sua origem aqui, né, próximo à membrana interóssea, né, próximo à una, né? Então, esse flexor profundo dos dedos, ele se fixa, né, na falange distal. Então, ele se fixa na falange distal. Então, com isso, ele consegue realizar flexão da falange distal. Percebe que o flexor superficial só realizava a flexão das falanges médias. O flexor profundo realiza a flexão das falanges distal. Então, o flexor profundo, ele serra mais a mão, né? Então, o flexor superficial, ele faz esse movimento aqui, ó, com a mão, né? O flexor superficial faz esse movimento, porque ele flexiona as falanges médias. O flexor superficial, ele faz esse movimento aqui, ó, porque ele flexiona as falanges médias. O flexor profundo, não, ele serra a mão, ó. Ele consegue serrar a mão, ele consegue fechar a mão. Então, o flexor profundo, ele flexiona as falanges distais também dos 4 dedos mediais. Lógico, tanto o flexor superficial quanto o flexor profundo, quando eles atuam conjuntamente, eles conseguem fechar a mão, né, e conseguem também flexionar a nossa mão, flexionar a mão, flexionar o punho, né, flexionar a mão na articulação do punho. Então, na realidade, o flexor profundo dos dedos, ele consegue serrar a mão, ele consegue fechar, porque ele puxa as falanges distais. O flexor superficial flexiona as falanges médias. Tá? O flexor profundo, ele tem uma curiosidade. Eu não falei que tinha um músculo e meio, que o músculo e meio era inervado pelo nervo ulnar? O flexor profundo dos dedos, ele tem uma dupla inervação. A sua metade lateral é inervada pelo nervo mediano, tá? Na realidade, é pelo ramo interósseo anterior. Esse ramo interósseo anterior, gente, é uma continuação, é um ramo do nervo mediano. Então, a metade lateral do flexor profundo dos dedos é inervado pelo ramo interósseo anterior, entre parênteses, nervo mediano, um ramo do nervo mediano. E a sua metade medial é inervada pelo nervo ulnar. Então, o flexor profundo dos dedos tem a sua metade lateral inervado pelo nervo interósseo anterior. Tá? Por que nervo interósseo anterior? Porque está passando anteriormente a membrana interóssea. Então, nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano. Então, a sua metade lateral é inervada pelo nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano, e a sua metade medial é inervada pelo nervo ulnar. Então, percebe que o nervo ulnar, ele inerva só 2 músculos no antebraço, na parte anterior do antebraço. Quais são os 2 músculos que são inervados na parte anterior do antebraço? Na realidade, não são nem 2 músculos, é 1 músculo e meio. É o flexor ulnar do carpo, que a gente viu, e a metade medial do flexor profundo dos dedos, certo? Então, o flexor profundo dos dedos tem uma dupla inervação. Nervo mediano, através do nervo interósseo anterior, e nervo ulnar, tá? O outro músculo do compartimento posterior, o outro músculo da camada profunda do compartimento anterior é o músculo flexor longo do polegar. Esse músculo aqui, ó, o músculo flexor longo do polegar, o nome dele já está dizendo, ele vai realizar a flexão do polegar. Então, esse músculo, ele flexiona o polegar, lembrar que o polegar só tem 2 falanges, né? A proximal e a distal. Então, esse músculo flexiona as 2 falanges do polegar, né? Tanto a falange distal quanto a falange proximal. Lembrando que quando ele atua com mais força, além de flexionar a falange do polegar, ele também acaba flexionando a mão. Então, o flexor longo do polegar vai flexionar o polegar. O flexor longo do polegar tem a sua origem aqui, ó, próximo à membrana interóssea, próximo ao rádio, tá? E se insere lá nas falanges do polegar. Vai ter como função flexão do polegar, flexão de todas as 2 falanges, tanto a proximal como a distal, né, do polegar. E o flexor longo do polegar, ele é inervado pelo nervo interósseo anterior, como eu falei, nervo interósseo anterior, que passa anteriormente à membrana interóssea, que é um ramo do nervo mediano. Na sequência, o mais profundo desses músculos é o músculo pronador quadrado. Como o nome está dizendo, esse músculo pronador quadrado é o músculo que realiza a pronação, ele está aqui, ó, músculo pronador quadrado, é o músculo que realiza a pronação, ele se origina
né? Ele se fixa aqui na una, tá? E se insere no rádio, então ele tem a sua fixação proximal na una e no rádio, ele puxa o rádio para cruzar sobre a una, né? E por isso ele realiza a pronação. Então esse músculo é o músculo pronador quadrado. O músculo pronador quadrado realiza a pronação do antebraço. Tá? E ele também é inervado pelo nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano. Todos esses três músculos, flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e o pronador quadrado, são ramos da camada profunda do compartimento anterior do antebraço. Aqui nós temos aqui só uma repetição nessa outra imagem aqui do livro Prometheus, né? Nós temos aqui o flexor profundo dos dedos, como eu falei, tem uma inervação dupla, uma parte medial pelo nervo ulnar e a parte medial aqui, né? A parte medial pelo nervo ulnar e a parte lateral pelo nervo mediano, pelo ramo interósseo anterior do nervo mediano. Aqui nós temos o flexor longo do polegar, que realiza a flexão do polegar, é inervado também pelo nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano. E aqui, escondido aqui embaixo, nós temos o mais profundo desses músculos, né, que está bem próximo, né? E é interessante que esse pronador quadrado aqui, ó, ele ajuda a fixar o rádio na una. Então, ele ajuda aquela membrana interóssea que a gente viu, né, que segura o rádio na una, né, que é até um tipo de articulação. Essa membrana interóssea, ela é fortalecida, né, por esse músculo, que é o músculo pronador quadrado. Então, os três músculos do compartimento, na realidade, os três músculos da camada profunda do compartimento anterior. Flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e o na setinha aqui, o pronador quadrado. Como eu comentei, esses músculos do compartimento anterior, eles são, na grande maioria das vezes, inervados pelo nervo mediano, tá? Porém, tem um músculo e meio que é inervado pelo nervo ulnar, tá? Então, grande parte é inervada pelo nervo mediano e tem um músculo e meio que é inervado pelo nervo ulnar. Vamos lembrar, qual que é o músculo e meio inervado pelo nervo ulnar? Tá? Nós temos o músculo flexor ulnar do carpo, que é inervado pelo nervo ulnar, e a metade medial do músculo flexor profundo dos dedos, que também é inervado pelo nervo ulnar. A metade lateral do flexor profundo dos dedos é inervado pelo nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano. Nesse desenho aqui, ó, eu consigo visualizar aqui com vocês o nervo mediano, aqui ele, ó, nervo mediano, e aqui em cima, passando próximo ao epicôndilo medial aqui, ó, e saindo aqui embaixo, o nervo ulnar. Então, nós temos o nervo mediano e o nervo ulnar. Gente, os nossos livros, né, as nossas referências bibliográficas. Nós utilizamos aqui nessa aula o livro de Anatomia Orientada para a Clínica, do Moore, tá? O Atlas de Anatomia Humana, do Netter, e o Atlas, o Prometheus, né, o Atlas de Anatomia. Essa foi a nossa bibliografia que a gente usou para essa aula. Lembrando que eu sugiro que vocês leiam agora, para acompanhar o conteúdo. Vocês leiam no Moore, né, a parte do texto, né, essa parte de antebraço, que está na página 739 a 765. Tá, gente? Então, a gente finaliza essa primeira aula aqui de antebraço. A gente finaliza falando, que terminamos agora de falar, do compartimento anterior do antebraço. Então, o compartimento anterior do antebraço.